a todos, mais uma vez. Sejam bem-vindos ao programa Curiosidades Bíblicas. E a curiosidade de hoje é erguer pedras. O que significa? Vamos ver? Bem, hoje nós vamos desvendar essa curiosidade bíblica. Erguer pedras. Mas afinal, que significado é esse? Porque, na verdade, pedras para nós não têm muito valor ou muito significado. Mas, antigamente, na Bíblia, se usavam este hábito, este costume de levantar pedras ou erguer pedras. Porquê? Qual era o significado? Então, tinha como significado ser um marco ou um memorial da intervenção ou manifestação de Deus naquela situação, naquela época, na vida daquela pessoa. Então, nós encontramos em Josué 4 uma história que nós podemos verificar como eles faziam e qual era o significado de erguer as pedras. E disse assim... Disse Josué: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, que são 12 tribos, ou seja, 12 pedras. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. E assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Vejam, que engraçado. Então, o significado na altura foi: Deus tinha operado aquelas maravilhas e proezas, ou seja, abrir o rio Jordão, as águas do Jordão, para que eles passassem, Josué e o povo de Israel, para o outro lado, assim como Deus fez com Moisés e o Mar Vermelho. Então, Josué disse para o seu povo, para eles levantarem 12 pedras, uma de cada tribo, para que ficasse marcado um memorial, para que ficasse registado, não é? Que naquele lugar Deus tinha operado maravilhas e proezas. Abrir o Mar Vermelho, abrir o Rio Jordão, pronto, é algo que excede o ser humano. Então, para que ficasse um memorial para eles e para os seus filhos, um memorial eterno, para que nunca se esquecessem daquilo que Deus fez, como Deus é grande, como Deus é poderoso e Ele tem poder para operar e realizar maravilhas e proezas. Então, nessa altura, essas pedras tinham esse significado. Em Gênesis 28, 11, nós também encontramos mais um episódio dentro desse contexto que diz: E chegou a um lugar, Jacó, onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, da escada, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido tudo o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto no seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. Então, vejam,
aqui Jacó tinha-se deitado sobre uma pedra, a pedra era o seu travesseiro, a sua almofada. E Deus lhe apareceu em sonhos e ele lhe revelou os seus planos, os seus propósitos para a vida de Jacó. E então, o que é que aconteceu? Ele fez muitas promessas a Jacó a nível pessoal, familiar e sobre a terra. Ele disse que lhe daria aquela terra onde ele estava e que lhe abençoaria a sua família e os seus filhos e o seu ministério. Então, como Deus lhe deu aquela revelação, quando Deus falou, manifestou qual era a vontade de Deus, os planos e os propósitos de Deus para a sua vida, então ele fez um marco, levantou um marco naquele lugar, que foi aquela pedra onde ele tinha repousado a sua cabeça durante a noite. Então ele levantou aquela pedra e aquela pedra serviu de marco, de memorial naquela terra e ele até deu o nome de Betel, porque Deus lhe haveria falado e revelado naquele lugar. Em 1 de Samuel 7, nós também encontramos que esta passagem é bem conhecida, que diz assim: então Samuel tomou uma pedra e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, aqui também o objetivo da pedra era relembrar, deixar um marco, um memorial que o Senhor tinha dado vitória naquela batalha. E se o Senhor até aqui nos tem ajudado, Ele nos continuará a ajudar e a assistir em toda a nossa jornada. Então vejam, aqui a pedra também tinha esse significado de mostrar, trazer à memória aquilo que Deus tinha feito, como Deus os tinha ajudado naquela batalha e lhes tinha dado vitória. E essa pedra se chamava de Ebenezer. Geralmente sempre davam nomes às pedras. Bem, na verdade o objetivo das pedras era lembrar àquela geração e às vindouras que o Senhor interveio em sua história, mostrando a sua glória e o seu poder. Então, nós hoje somos as pedras vivas que o Senhor levantou. Nós somos marcos. Então, que nós possamos trazer à memória tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Toda a intervenção, toda a manifestação, toda a revelação de Deus, quando Deus nos fala, quando Deus nos mostra, quando Deus nos revela, nós até inclusive devemos registar isso. Deve ser um memorial, devemos levantar essas pedras na nossa vida e registar essa intervenção e manifestação de Deus. Devemos trazer à memória aquilo que Deus faz nas nossas vidas para que fique registado para nós e para a nossa descendência, geração futura. Até porque em Salmo 103, versículo 2 diz: bendize, ó minha alma, Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ou seja, então, nós não devemos de esquecer de tudo aquilo que o Senhor faz por nós, de como Deus nos tem ajudado, como Deus nos tem falado, como Deus nos tem assistido, tem operado proezas e maravilhas e milagres nas nossas vidas. Então, nós não devemos nos esquecer de nenhum dos seus benefícios, de nenhum dos seus feitos, de nenhuma das suas obras, de nenhuma das suas manifestações. Nós devemos sempre relembrar, trazer isso à memória e deixar um marco e um memorial na nossa vida e para as gerações vindouras. Então, assim nós desvendamos mais uma curiosidade bíblica. Adeus e até à próxima!